Bem, sem muitas demoras, João Coutinho de Figueiredo com ou contra Almirante Gouveia e Melo. Vamos lá ver. Mete-me isto em política, Nerf, please. Boa noite. A caminho das presidenciais de 2026, esta noite vamos assistir ao confronto entre os candidatos Gouveia e Melo e João Coutinho Figueiredo. O frente a frente vai ser transmitido em direto e em simultâneo na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. O sorteio determinou que a primeira intervenção é de Coutinho de Figueiredo, a última cabe a Gouveia e Melo. Muito boa noite, meus senhores. Eu começava por fazer uma referência às entrevistas que ambos deram aqui na grande entrevista. Não parece nada, Pena. Anunciaram nessa altura sobre a independência que o Presidente deve ter em relação aos partidos políticos ou a outras organizações. Coutinho Figueiredo, o senhor disse, se querem argumentos... Imagina, não é choque para mim isso, Tur, porque repara, o Almirante Gouveia e Melo parece que não tem alma. Tipo, não levem a mal aquilo que eu estou a dizer, mas é verdade, man. Aquilo que o homem me transmite, tipo, não me passa energia. Eu costumo comentar que já tu queria apenas agradecer por andares a fazer streams a estas horas e por colocaste tanto conteúdo relacionado com conhecimentos. Eu estou a viver em Itália e acompanho todas essas coisas através do teu canal. Obrigado por toda a companhia. Já agora os meus pesos pelo gatinho. Batata, mano. Grande abraço para ti, mano. Muito obrigado, bro. Olha, grande abraço para ti, mano. E corra tudo bem em Itália, tá bem, mano? Olha, e fico contente, mano, que isso tenha essa cena para ti, mano. É fixe, mano. É fixe saber isso. Com independência não encontram ninguém mais independente do que eu. Como é que o candidato Coutinho Figueiredo pode fazer esta afirmação quando foi líder partidário e é atualmente eurodeputado da Iniciativa Liberal? Beijinhos, amigo. Muito boa noite, Vítor Gonçalves. Muito boa noite, Henrique Gouveia e Melo. Muito boa noite aos espectadores que em Portugal e no estrangeiro, através da RTP Internacional, nos estão a ver e que acreditam que Portugal pode ser mais e melhor. Uma gavata portuguesa. Porque ao longo de toda a minha vida profissional e toda a minha vida política, aquilo que não podem encontrar é o único caso em que eu tenha sido influenciado por pressões, seja de quem for, inclusive das instâncias para quem estava a trabalhar. Okay. E, portanto, a independência não se proclama, observa-se, pratica-se, e no meu caso é evidente que claro. A capacidade de resistir a interesses... Assim que ele anunciou a candidatura. Se hoje me disserem, disse logo. Já ouvi o Henrique Gouveia e Melo, por exemplo, dizer que os candidatos de partidos são cavalos de Troia. Eu gostava que me dissesse, nos meus olhos, olhando para mim, se acha que eu sou um cavalo de Troia do partido a que já presidi. Esse tipo de agora dizia assim, eu sou um almirante, agora já que me alguém, só por ter sido presidente de um partido, não é algo que fique muito bem, sem ter qualquer espécie de informação. Eu saberei resistir a todas e quaisquer pressões que me façam desviar, ou que me queiram fazer desviar, do interesse supremo dos portugueses e de Portugal. Gouveia e Melo, o senhor acha que um candidato apoia... Eu acho que o Gouveia e Melo não tem... Nota-se bem que ele não tem qualquer experiência em política. Acho que se candidatou muito pela sequência daquilo que aconteceu no que foi a gestão do Covid. Acredito até, eventualmente, que ele possa ser um homem mais de ações do que propriamente do que palavras. Só que, isso em política é um bocado complexo, não é? Porque, lá está, o Gouveia e Melo tinha mesmo que ser daquelas pessoas que tinha que ser eleita para ver. Por um partido nunca será verdadeiramente independente em Belém e já agora, na sua opinião, Coutinho Figueiredo será ou poderá ser o cavalo de Troia dos liberais no Palácio de Belém, caso venha a ser eleito Presidente da República? Assim, antes de responder à sua pergunta, gostaria de dizer que a minha candidatura, na minha opinião, é aquela que melhor poderá responder aos portugueses em termos de segurança, estabilidade e desenvolvimento. Indiretamente vou responder à sua pergunta. Porquê? Porque, como tenho uma candidatura superpartidária, não estou limitado ao espectro político no encontro de soluções que o Presidente deve ajudar a encontrar em termos do que é a governação. E, para além disso, a independência das ideias, da ideologia, dos contactos com os partidos, permite depois, na governação e durante a governação, ser mais exigente por não ter precisamente esses contactos. E porquê? Porque é que um candidato que tenha sido líder partidário não poderá ter essa independência, do seu ponto de vista? Porque, naturalmente, tem um conjunto de ligações anteriores que o condicionam não só em termos ideológicos, como até em termos de conhecimentos, de interesses partilhados, de vida partilhada. E não parece que seja... O Coutinho já está indignado. Assim. Aliás, deixe-me dizer que... A verdade é que todos os presidentes anteriores pertenciam a partidos. Sim, claro. Mas nós parece que estamos numas eleições legislativas e não numas Exatamente. presidenciais. Não interessa aos partidos que porque
nós temos, neste momento, é um conjunto de candidatos para cada partido. Julgo que há um partido ou dois que não têm candidatos. E nós estamos numas legislativas e numas presidenciais. O candidato presidencial, parece-me a mim, tem que ser um candidato mais aberto. Pá, eu vou adorar ouvir o debate deste homem com o André Ventura. Pá, queria mesmo ouvir. Porque nem consigo perceber como é que vai ser. É que de um lado um gajo que só berra, do outro um gajo que só sussurra quase. Ou que possa apanhar um espectro político maior para ajudar a construir soluções. Porque, naturalmente, na atual conjuntura política, em que nós estamos muito balcanizados em termos da Assembleia da República, o que está a acontecer é que as soluções vão ter que se encontrar, pelo menos com mais que um partido, no mínimo, para haver governação. E, de facto, um candidato não partidário ajuda a encontrar, porque tem essa independência e tem esse afastamento dos interesses partidários e das ideologias partidárias. Que eu não tenho? Está-me a dizer que eu não tenho? O BBML, não faz grande sentido. Como dizia o Vítor Gonçalves, todos os outros presidentes tiveram passados partidários, mais ou menos intensos, mais ou menos, alguns foram presidentes, outros não, foram todos maus, foram todos dependentes, foram todos incapazes de encontrar essas pontes. Eu tenho uma abrangência muito maior do que o partido onde sou oriundo, tenho apoios de figuras do PS, do PSD, do CDS, da IEL, do Chega, é verdade. Como tem na sua candidatura também, certamente, muitos independentes com e sem passado partidário. Temos essa abrangência. Não vai dizer agora que é cadastro ter passado partidário. Pois. Uma pessoa que um dia se queira candidatar à presidência da República tem que pensar muito bem e nunca militar em nenhum partido, porque senão vai ser acusado de não ser independente. Desculpe lá, isso não faz sentido absolutamente nenhum. E que a independência, em relação só este ponto que também é importante, independência em relação às máquinas partidárias, também se vê nas pessoas que nos rodeiam. Eu não tenho ninguém na minha candidatura que tenha um passado partidário como o senhor tem na sua, de pessoas que foram altos dirigentes do PSD, por exemplo. E conhecedores da máquina partidária. Para já não falar de outras estruturas dentro da sua candidatura que foram, por exemplo, responsáveis pela máquina de propaganda de José Sócrates. Isso é que tu ouviste isso, essa gata? Estás maluco aqui? Pertencido a um partido. Portanto, tem que me dizer na minha cara se acha que eu sou ou não sou independente do partido onde sou oriundo, onde, aliás, eu entrei na política há 6 anos e tenho 34 anos de vida profissional antes disso. Quer responder a Gouveia Mel? Eu, dizendo na sua cara, acho que o doutor João Coutinho Figueiredo não vai conseguir ser independente, porque basicamente, deixe-me agora tem a oportunidade de responder. Porque basicamente quer levar, de alguma forma, conceitos ideológicos para a presidência da República. Então, mas tu também queres. Quer toda a gente, isso não tem nada a ver com o partido, homem. Acho que toda a gente quer isso. Como assim não? Ele há de ter ideologias também. Olha, quanto muito por ser militar. Eu tenho mais preocupação. Um homem que esteve na Marinha não sei quantos anos, que levou com as ideologias da Marinha. Que as ideologias não se prendem só aos partidos políticos. Atenção. Leva com ele um passado militar e com ideologias militares. Levar isso para a presidência da República preocupa mais do que o João Coutinho que teve na IEL. Dos quais tem a mesma idade. Promotor desses conceitos. A Presidência da República também não é um conselho de administração. A Presidência da República é um serviço à nação que exige o máximo rigor, máxima responsabilidade e o máximo distanciamento também. Claro que os presidentes anteriores, quando me referi aos presidentes anteriores, fizeram esse papel, mas eles eram muito superiores ao seu espaço partidário. Quando o Dr. Mário Soares concorreu, já era muito superior ao espaço de origem, o Dr. Cavaco Silva também, o professor Cavaco Silva, e os outros, nós neste momento não temos. Pois não consigo perceber. Eu sou superior ao meu espaço partidário. Gouveia Mel, João Coutinho Figueiredo fez referência... Desculpa, dizer que este senhor não vai ser independente, baseado em quê? Uma profecia, numa regra fixa que uma pessoa que militou num partido nunca poderá ser independente. Numa profecia. Não entendo. A independência pratica-se. E não tem qualquer evidência que eu possa não ser independente. E mais, eu aqui percebo que é que o João está chateado. Que não tenha entendido exatamente qual é o papel do Presidente da República e que não tenha consciência de que o meu passado de defensor de determinadas orientações ideológicas tem que ficar à porta de Belém no dia em que eu tomar posse. O doutor diz isso. Já agora faço-lhe uma pergunta muito direta. Por favor, o doutor defendeu há muito pouco tempo uma revisão constitucional e defendeu também que o veto presidencial não podia ser... Essa já não é verdade. Não.
Tenho aqui, quero que eu lhe mostre. Não, é que os verbos interessam. Uma defendi e outra sugeri a discussão. Pronto. São coisas diferentes. E o rigor, como Isso foi disse, entre os presidenciais que eu gostava de ir lá rigor Chotor. introduzir esse O tema. Chotor diz que não leva a ideologia. Chotor. Seus deputados. Faz-se bem. E logo à partida, não acha que o regime semipresidencialista seja suficiente, quer ter um poder absoluto de veto e quer mudar a Constituição. mais uma vez, Claro que não, pá. Vamos Este homem... falar do pipi? Samuco, obrigado pelo sub, man. O Gouveia Mel não tem nem experiência, nem prática, nem nada, pá. É um homem que é militar e devia-se ter resumido a ser aquilo que é, militar. Acredito que como almirante fosse muito bem sucedido, acredito que seja um homem íntegro até, com valores até certos, mas não está pronto para isto, pá. Não está, de maneira nenhuma. Mas alguma vez alguém acha isso? Que está pronto para governar um país? Portanto, o que é que não é levar a ideologia? Para mim, eu quero lhe dizer outra coisa, se não se importa, porque eu acho que esse assunto já está mais... Sim, ao menos, aí tudo bem. Na minha perspectiva, Agora, para o Presidente da República. para o desenvolvimento, o meu contributo para a segurança deste país tem a ver com a minha percepção do que é a situação internacional e das consequências dessa situação internacional até na própria segurança. O meu contributo para a estabilidade é fruto dessa independência e desse não, Eli, desculpa, isso não acontece. De um leque alargado de ideias que não se cingem a um partido de onde eu tive origem, eu tenho a capacidade para ajudar a manter essa estabilidade. Daquilo que eu percebi ao SHT, ele, aquilo que fez, diz que é fazer alterações constitucionais. E o que tu disseste aqui foi um bocado na cantiga do Gouveia Mel. Ele não quer dar mais poderes aos aliás, ele quer, mas só sugeriu, não disse que ia fazer isso. Não disse que ia tornar isso como medida. Sugeriu. E tem que se perceber o que é em particular. Neste caso é o direito ao veto, daquilo que eu percebi. Tem que ler nas entrelinhas. E garantir essa estabilidade. E depois, o desenvolvimento com coesão. Sim, sugeriu o debate, que eu acho que é importante. Sim, o que é que tem? Sugeriu, fez uma sugestão. Isso é um problema, fazer sugestões agora? Não se pode fazer sugestões? E não pode haver debate? Sugeriu ao debate, acho bem que isso aconteça. Se não se definir em última instância que não é do interesse, não sai. Qual é o problema? A capacidade de vir de fora do sistema, que de alguma forma está um bocado descredibilizado, ajuda a motivar os portugueses para uma mudança e para uma alteração. Isso é o que realmente... Eu não digo que seja péssimo fazer revisões constitucionais, agora têm que ser pertinentes, não podem ser coisas descabidas como já viu o André Ventura sugerir. E é por isso que eu estou aqui. É isso. João Coutinho Eu agora sou do sistema. Aqui na grande entrevista, já lhe vou dar a palavra, mas só um instante. Fez referência aos apoios é assim, Turbo, depende do poder. De Gouveia Mel, sublinhando que Gouveia Mel tem apoios de pessoas próximas que fazem parte de organizações discretas, sugerindo a maçonaria. E eu pergunto ao candidato Gouveia Melo se isso poderá pôr em causa a sua independência como Presidente da República e se receia que esses apoios poderão ser-lhe cobrados mais tarde. Olha, primeira coisa que eu quero dizer, já disse, mas... Eu também nunca percebi, tipo, honestamente, eu não percebi isto, é uma cena secreta que não é bem secreta, a gente conhece a maçonaria e aparentemente toda a gente sabe quem é que fez parte ou faz parte da maçonaria. Agora a minha pergunta é, o que é que faz realmente a maçonaria? Desculpem, qual é o quê? É tipo os Illuminati portugueses? São jogos de interesse ou é tipo um círculo de pessoas que se conhece e que têm grau de influência nas coisas? Vou repetir. Eu não sou maçom. Adorei isto. Mas é que eu quero dizer, já disse... Poderão ser-lhe cobrados mais tarde. Olha, primeira coisa que eu quero dizer, já disse, mas vou repetir. Eu não sou maçom. Mas isto... Maçom... Mas tem mal ser maçom? É assim uma coisa tão negativa? Porquê é que é visto como uma cena negativa isso? Desculpem. Queria só perceber. O que é que tem a maçonaria de especial? A maçonaria está que não há uma data de outras ordens, tipo a Ordem de Malta. Há uma data de coisas. Em toda a sociedade portuguesa. Não há ninguém que possa dizer que não há sequer aqui um maçom aqui nesta sala. Muito menos, não acredito que o Dr. Coutinho Figueiredo, se realmente fizer uma reflexão séria, possa dizer claramente que não tem nenhum maçom, nem na IEL, nem nos seus apoios. Só posso dizer que eu não sou. Também. Pronto. Eu também não sou. Já somos dois que não somos. Mas qual é o problema? Mas eu não estou a perceber. O que é que isto é assim tão... Eu nunca percebi. O que é de... Não, imaginem, ok. Eu consigo perceber porque é que não te interessa se fazeres parte da maçonaria
enquanto candidatas à presidência. Tudo bem. Mas isto aqui está a ser dito com um tom, parece que é depreciativo. Estás a ver? Vais defender os interesses deles. Epá, sim, mas quais é que são os interesses da maçonaria? Imagina, se me disseres assim, olha, os interesses da maçonaria são a paz no mundo, a paz global. Eu fico, ok, então, isso é mau? Eu é que ainda não percebi qual é que é o interesse da maçonaria. Tipo, o que é que eles querem fazer? O que é que eles querem fazer? Percebes? É tipo, ok, aos negócios, aí tudo bem, ok, existe, eu já percebi que a maçonaria é um género de um círculo de pessoas com influência que se tentam defender uns aos outros, é isso? É tipo uma irmandade do anel. Avental, mas na cozinha. Está bem, eu também, eu nem na cozinha uso avental, mas pronto. Então, aumenta a conta da lavandaria. Portanto, Figueiredo, esta resposta tranquiliza-o quanto à independência de Gouveia e Mel em Belém? Porra, então quer ser da maçonaria? Colocou esta questão na Coloquei cabeça. esta questão Convidem. porque foi público que em janeiro houve um movimento de maçons que quis apoiar o Gouveia Mel. É evidente que um candidato não é responsável por aqueles que querem apoiar. É isso. E teve, aliás, a hombridade de tentar marcar. Mas aqui ficou-me na cabeça é porque é que os maçons haviam de ter tanto interesse em apoiar uma candidatura tão cedo. Ficou-me essa questão. E tinha alguma resposta a essa dúvida? Não tenho, porque desconheço o funcionamento da maçonaria. Esse é um dos problemas. E, portanto, não sei exatamente que interesse poderia haver. Mas Mas alguém conhece? O que é que... Eu queria mesmo perceber, genuinamente. Porque é que isto parece a conversa dos Illuminati, meu. O que é que está a acontecer neste debate? Eu não estou a perceber... Eu não estou a perceber a cena da maçonaria aqui, pá. fiquei com essa dúvida e não há nenhuma suspeição que eu estou aqui a lançar. Em geral, estou só Eu estou mesmo genuinamente a demonstrar ignorância neste tema porque eu não faço ideia do que é que a maçonaria faz. Desculpem. Estou só Não a faço dizer ideia. que há um apoio tão Já tão ouvi organizado falar, pelo claro. movimento. Diziam muitas vezes que o Mário Soares era maçom. Não é? Se calhar é isso. Se calhar por isso é que eles estão a apoiar o Gouveia Mel. Porque ele disse que se revia no Mário Soares. Até levantou-me essa questão. Se a RTP tiver condições de outras maneiras de perguntar, eu agradeço e certamente o povo português também agradece essa clarificação. Mas queria clarificar o tema da revisão constitucional. Tive, sim senhor, um projeto de revisão constitucional, cirúrgico, aqui há 1 ano e meio, defendi-o eficazmente. Sugeri a discussão dos vetos, não defendi. Sugeri, acho que é interessante discutir. Penso que o Gouveia Mel Vale a pena explicar aos espectadores que a sua sugestão era um veto inultrapassável. Portanto, neste momento, o Presidente da República, um veto do Presidente todos os pode vetos ser da ultrapassável República pelo podem ser Parlamento. reconfirmados para a E Assembleia da República. a sua hipótese ou a sua proposta era... Acho interessante a discussão, eu gosto de discussão, eu gosto de debater, eu gosto que as coisas sejam revisitadas e num sistema que é supostamente semipresidencialista, ter o Presidente a ter que carimbar um diploma com o qual já mostrou desacordo, que se calhar falou longamente durante a campanha, que foi sufragado por 70% dos portugueses, acho interessante discutir. Não tenho a certeza. Aliás, acho que isto até afetava o equilíbrio do sistema noutras coisas, portanto não tenho conclusões. Mas eu gosto de discutir as coisas. E para fizeram-me essa pergunta, eu digo, não, é um debate interessante. Em relação à revisão constitucional, sim, mas aí eu digo outra coisa. A partir do momento... Portanto, são um grupo de pessoas normais. A maçonaria é tipo um grupo no Discord. Basicamente é isso. Não é? Tipo, não, é o que eu estou a perceber. Então, é um grupo... O que o Bruno disse é tipo uma máfia, só que fazem negócios legítimos. E juntam-se para ter influência e ajudarem-se uns aos outros. Mano, então são tipo os escoteiros, bro. É assim tão mal pertencer a esse grupo? Não sei, se calhar também quero. Tem que decidir candidatar à Presidência da República, aceita as regras que estão em vigor quando me candidato. Mas, e, portanto, aceito a Constituição da República Portuguesa como o meu guia principal, a qual jurarei defender, cumprir e fazer cumprir no dia de tomar posse. Mas, João Coutinho Figueiredo, para além disso, o senhor disse ainda que o Presidente da República devia ter mais garras nos seus poderes. O que é que queria dizer com isso? Não, isso era a forma de exercer aquilo que se tem chamado o Ministério de Influência, que muitas vezes é visto como aquilo que provavelmente o também critica, que é os jogos de bastidores. Acho que eles podem existir com conhecimento para evitar algumas crises mais visíveis e mais agudas, mas a Ministério da Influência tem que ser muito mais que isso. E as garras que eu gostaria que o Presidente da República tivesse é aquele de ser um referente, alguém que se possa inspirar os portugueses a fazer aquilo que até agora não foi feito. E essa função do Presidente da República tem sido pouco explorada. Aquela que leva os portugueses a fazer mais do que tem feito ter mais força no sistema. Parece-lhe que era uma ideia com a qual poderia concordar ou não? Não. Acho que o sistema semipresidencialista, como está desenhado na Constituição, é mais que suficiente. Já agora, só fazer um bocadinho por causa dessa discussão. É? Há 200 anos, aliás, precisamente há 202 anos, foi a última vez que esteve numa Constituição o poder de veto absoluto. Na altura era no monarca,
Portanto, 200 anos de constitucionalismo português já é um Bruno, portanto, claro que é eticamente errado. Claro, eu não estou a pôr em causa que seja errado. Eu só estou, tipo, imaginem, eu estou a estranhar é o facto de eles estarem a falar da maçonaria como se fosse o bicho-papão. É isso que eu estou a estranhar. Tipo, eu não invalido que não seja do interesse de um candidato à presidência da República associar-se à maçonaria. Eu estou só à toa porque eles estão a falar disso como se fosse o demónio, bro. Temos aqui um almirante da Marinha a dizer eu não sou maçom, bro. O que é que se está a passar? Gostava de introduzir uma notícia desta noite que foi divulgada pelo Diário de Notícias, que indica que no âmbito da Operação Influencer mais 2 dezenas de escutas ao primeiro-ministro António Costa foram omitidas ao Supremo e só mais tarde entregues para validação. E foram omitidas tanto ao Supremo Tribunal como ao Tribunal Central de Investigação Criminal. Há maçons no estúdio da RTP. Muito mais informação sobre este caso, mas à partida, que comentário é que lhe merece, Gouveia Mel? Olha, eu não tenho muitos dados, como sabe, foi agora mesmo. Soubemos. O que lhe quero dizer é que se isso é verdade, é muito grave. Muito grave porque todos os atores, políticos e não políticos, devem respeitar a lei. E respeitar a lei escrupulosamente. Acha que a Justiça aqui poderá não ter respeitado a lei? Parece-me, de acordo com o relato, quer dizer, e é esse erro que eu posso estar a fazer, porque estou imbuído da informação que me estão a dar. Se isso é verdade, e se escutaram durante anos o Primeiro-Ministro tem segredos de Estado e transmite segredos de Estado e fala sobre coisas que não podem ser escutadas, a não ser que haja verdadeiramente autorização do Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, acho que estamos perante um problema. Mas acha grave. que a Justiça tem que dar uma explicação sobre isso? Claro que tem que dar. Claro que tem que dar. Porque senão, que justiça é esta? Então a Justiça não cumpre a Justiça? João Coutinho Figueiredo. Estou 100% de acordo com a análise que isto é muito grave. E é muito grave desde logo porque há um incumprimento da lei. Isso já seria grave da parte do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Como é que é possível isto, uma coisa desta? Departamento qualquer. Com desrespeito pelos poderes do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Central de Investigação Criminal. E sim, põe em causa, mais uma vez, aquilo que o Ministério Público faz, como faz e quando faz. Porque eu recordo que nos últimos 15 dias tivemos, ainda a semana passada, buscas. Semana passada, não, esta semana. Buscas na TAP, na semana em que termina o prazo para a apresentação das manifestações de interesse de eventuais interessados na compra da TAP. Acha que isso não foi apenas coincidência? Aqui há 15 dias houve buscas no dia em que estava a ser assinado o contrato de venda do novo banco aos franceses da BPCE. Quer dizer, eu posso acreditar numa coincidência, posso acreditar em duas. Neste momento, e a pergunta do Vítor Gonçalves faz todo o sentido, não tem o Ministério Público que dar uma explicação? Tem, e rapidamente. Porque neste caso estamos a falar do mais grave das omissões, que é uma escuta, e não sei se outro tipo de vigilâncias, ao Primeiro-Ministro, em conversas com outros arguidos, outros que acabaram por ser arguidos na Operação Influencer, durante anos. Eu não sei, falámos em 22 escutas, é a informação que temos até agora. Suspeito que haja outras formas de vigilância aqui. Portanto, isto é muito grave e a Procuradoria-Geral da República tem que vir dar explicações rapidamente. A Justiça em Portugal não pode estar acima da crítica e não pode estar acima do escrutínio, tem que se explicar. Sobre esta questão da TAP, também considera que há aqui coincidências a mais, Gouveia Mel? Quando a Justiça aparece em determinados momentos, quer queira, quer não... Como é que mentem? Entendo. E nós não devemos ter uma justiça de pelourinho ou uma justiça que se imiscua na política. Sabes que é possível ouvir tudo aquilo que tu fazes, não é, Natsi? Os responsáveis pela justiça que façam uma reflexão sobre isto, porque é importante. Mas é curioso, porque quase todos os outros presidentes insistiram muito no tema da justiça e praticamente não foram ouvidos porque não houve mudanças substanciais. Aquilo que eu vos pergunto é se um dos senhores for eleito Presidente da República, o que é que acham que o Presidente da República, no âmbito dos seus poderes, pode intervir na justiça? Pode começar... Acho que deve... Desculpa, apontou para mim. Sim. Tem menos tempo, pode começar. Não, de facto, do ponto de vista das suas competências, não pode fazer diretamente muito, para além daqueles discursos que têm toda a razão, são sempre iguais, na abertura do ano judicial, etc. Exato. Mas há uma coisa que pode fazer. É chamar a atenção de que dos pilares básicos do nosso sistema democrático é a separação de poderes. Ou seja, o poder executivo não interfere no poder legislativo, o poder legislativo não interfere no poder judicial,
e assim sucessivamente. Certo. Mas isto não significa que não haja escrutínio. Isto não significa que não haja explicações. Isto não significa que nenhum dos poderes esteja acima da crítica. Pois. E neste momento o sistema de justiça em Portugal está pouco escrutinado. Portanto, o que o Presidente da República pode e deve fazer é chamar a atenção de qualquer governo de turno e dos responsáveis pela justiça nesse governo para que é necessário, e o próprio Parlamento pode ser objeto de uma mensagem ao Parlamento, para que revisite o funcionamento do sistema de justiça e, nomeadamente, o funcionamento dos Conselhos Superiores de Magistratura e dos Conselhos Superiores de Ministério Público, que são aqueles que têm... Gerem o sistema. Gerem o sistema. Mas isto é um debate normal. Isto é que é um debate. Questão. Está-se a debater ideias. Não é estranho, malta. Vocês estão habituados a berros e parvoíce. Os Conselhos Superiores, neste momento, estão a funcionar com nomeações que já passaram do prazo. Portanto, a Assembleia da República não está a fazer o seu trabalho. Mas, se me permite, eu queria dizer que nós estamos num sistema, num momento político único, que nos permite uma forte esperança. Porquê é que nos permite uma forte esperança? Nós passámos 20 anos, um ciclo, desde a crise de 2008, e estamos a sair desse ciclo, e há neste momento, o povo quando vota é inteligente, contrariamente ao que muita gente pensa, o povo quando vota o povo criou duas soluções de governação, uma de centro e uma de centro-direita. E, portanto, há alternativas à governação para fazer, neste momento, mudanças estruturais no país. E essas mudanças têm que acontecer. O que está a dizer é que há espaço no Parlamento para esses acordos. Há espaço no Parlamento e eles têm que ser conseguidos para fazermos... Está a defender acordos entre o PSD e o Chega? É isso que está a dizer? O que eu estou a defender é um acordo ao centro-direita ou ao centro-esquerda, porque há essas duas possibilidades. A população, o povo, ao votar, permitiu essas duas alternativas. E tem que... é usando essas duas alternativas que nós temos que avançar. Este país precisa de avançar. Há reformas estruturais, e aí concordamos certamente, há reformas estruturais que têm que ser feitas, a economia tem que avançar, nós temos que ter uma maior capacidade de meter esse motor económico na sua máxima potência. Randam, olha, no dia em que isso acontecer vais ficar tão triste, bro. É o Randamé mesmo. Eu considero que não sou liberal, nesse sentido. Considero que o papel do Estado é muito importante. O senhor é um social-democrata? Eu sou, sim. Eu situo mais nessa zona. Acho que o Estado, em momentos críticos, é muito importante, precisamente porque o mercado tem falhas, das falhas do mercado, mas não só momentos como a pandemia, na guerra e noutras situações mais críticas. Gouveia Mel não confia. Mas há esperança, é o que eu queria dizer. Mas há esperança. Mas agora, a propósito, eu coloquei a questão do tema da justiça e liguei à TAP, mas indo ao tema da TAP, eu já conheço a opinião do João Coutinho Figueiredo, que defende a venda da TAP, a privatização. Gostaria de conhecer a sua opinião, Gouveia Mel. Até que ponto, se viessem a ser eleitos chefes de Estado, não é possivelmente, é mesmo. as decisões dos governos... É mesmo o melhor candidato. Tem uma opinião sobre a TAP, deve ser pública ou deve ser privatizada? O que eu tenho a opinião é que tem que haver uma companhia que garanta os interesses portugueses. Não havia nenhum Tiago nos Catota 23, havia o tem que ser decisão. Não necessariamente. E bem, admite a privatização. Mas tem que haver uma formulação que permita garantir não só o hub importante, o hub aéreo português, neste caso em Lisboa, e outros de menor dimensão, mas também a ligação às a questão da TAP é simples, porra. Quando esse vazio do mercado existir, compensa-se com outras empresas vão preencher esse vazio no mercado. Se a TAP sair, vão outras entrar. Se é rentável, entram. Se não for rentável, não fazem. Acabou. Pá, caraças, esta malta quer fazer viagens a 20 euros a Lisboa-Alentejo. É pá. Uma capacidade verdadeiramente assim é estratégica difícil de transporte. Isso é que é fundamental. Ainda sobre a economia e trabalho... Posso responder a isto? Estamos sempre com esta discussão da mais tanga. conhecida, Não, mas é que relativamente a isto é que eu vou responder. Há dezenas de países mais desenvolvidos que Portugal não têm companhia de bandeira nenhuma e defendem os seus interesses muito bem. É preciso o raio de uma e que vai pagar, espero eu, bom dinheiro por elas. Uma cena aérea, uma companhia aérea para um país tão pequeno. Esta semana vai. Se tiver preciso, em situações de calamidade, ir buscar portugueses ao estrangeiro, vai a Força Aérea, porra. Pá, olha, atribuam os aviões da TAP à Força Aérea, ou comprem alguns aviões da TAP e distribuam pela Força Aérea e metam os pilotos da Força Aérea a pilotar essa merda e buscar os portugueses no estrangeiro, meu. Pá, ou comprem aviões militares, olha, mais vale comprarem aviões militares para esses fins do que estarmos a operar aviões comerciais para ir buscar
situações portuguesas em risco no estrangeiro, meu. É que isso, desculpem lá, a minha cena nisto, mas isso não pode ser perfeitamente feito pela Força Aérea. Desculpem lá. Não era até mais dignificante para a Força Aérea fazer esse tipo de trabalho, meu? Pergunto eu. É estranho. Se aceitar manter o hub em Lisboa, vai exigir um preço por isso. Porque isso limita-lhe Então pronto, se não é preciso, o que é que estamos a fazer? O que é que a TAP assegura? Desculpem. É as rotas entre Portugal e a Madeira? E os Açores? Temos a SATA também para isso. Vocês vão me dizer que não há uma porra de uma companhia aérea que vai preencher esse vazio. Tipo, entre a Madeira e os Açores e Portugal e o Continental e os Açores e a Madeira. Rota dos Palopes. Acham que não vão haver... volto a dizer. Acham que não há companhias aéreas que vão preencher isso? É pá, G-Man, mas isso é o que é, bro. Isso faz parte, meu. Isso faz parte. Eu não consigo perceber, eu não percebo porque é que vocês são assim tão... Pá, perder esse conforto para não estás a entregar carradas de guito à TAP toda a hora, mano. Não sei, mano, se me dissessem assim, olha, preferias não ter que pagar um buraco negro de dívidas de uma companhia aérea nacional ou fazer 2 ou 3 viagens em que em vez de ir a Madrid vais direto para o sítio onde queres ir? É pá, mano, por amor de Deus. Portanto, o Estado ter companhias de aviação não faz qualquer espécie de sentido. Exceto naquilo que se possa considerar serviço eu não público, percebo qual é. rotas, Eu até acredito que hajam outras companhias. Tipo, olha, nem é British Airways que é preciso. Tu tens a porra das low cost a fazer isso, bro. Tu tens as low cost a fazer isso. Tens isso a acontecer. Tens a EasyJet, tens a Ryanair. Todas essas companhias fazem isso. Isso não é exclusivo TAP. Rentáveis, ligação às regiões autónomas, por exemplo. E digo já, se a TAP sair de cena, fazem mais ainda metem mais aviões a fazer isso. Ou há partes da diáspora que sejam... E aí contrata-se com qualquer empresa, seja ela pública, seja privada. Repito, há muitos países que não têm companhias de bandeira e funciona lindamente. Muito bem. Estamos... Eu já agora só sim. dar aqui uma réplica muito rápida. Pronto. De facto, o mercado não resolve todos os problemas. E nós temos de ter cuidado porque há considerações estratégicas que são verdadeiramente importantes. Por exemplo, imagine que há uma companhia que quer comprar a TAP para ir desmembrando o nosso nó e favorecer outro nó europeu mais próximo. Isso pode ser extraordinariamente prejudicial às nossas opções Porquê estratégicas. que isso haveria de acontecer? Nem tudo é rentabilidade. Portanto, há opções estratégicas que têm que ser, que têm um preço, como disse, e muito bem, mas esse preço o Estado tem que considerar se deve ou não... Eu tinha um professor que dizia que cada vez que se ouvia falar de estratégia na venda de uma Tem empresa... que ser, depois Rafael, acaba porque eu não tenho aqui a garrafa. João, Já estou Figueiredo, esquecido E outra vez. pergunto, o Hub de Lisboa com esta pujança existe desde quando? Portugal não tinha opções estratégicas antes de ter o Hub? Não há de continuar a ter... Digo-lhe mais, da minha análise que já consegui fazer da TAP nos tempos em que tinha que me preocupar com esse assunto, a existência do Hub de Lisboa é altamente vantajoso para as ligações transatlânticas, nomeadamente com a América do Sul. Nenhuma empresa vai comprar a TAP sem o interesse nisso. Claro. Assim, o aeroporto, este e o futuro, garantam condições de operacionalidade. Vamos avançar. Estamos próximos de uma greve geral. Uma coisa que foi dita, no entanto, que não posso deixar. Que os liberais não defendem o papel do Estado em situações de emergência com pandemias e guerras. Ora, é essa. Era o que mais faltava, que o Estado, nessas alturas em que as pessoas verdadeiramente precisam, não devolvesse algum do esforço e do dinheiro que as pessoas anualmente contribuem para o Estado. Era o que mais faltava. Esse argumento, durante a pandemia, foi muito utilizado pelo Dr. António Costa. Os liberais agora querem o apoio do Estado. Então, numa altura com a pandemia, em que há uma quebra tremenda do funcionamento de boa parte da sociedade, nessa altura não era uma boa altura do Estado apoiar e devolver aquilo que os portugueses tinham dado. Com certeza. E isso os liberais defendem lindamente. Os liberais não defendem a ausência do Estado. É o seu ponto. Não. Todos e mais. Defendem a presença no Estado nas alturas em que é preciso. Mas eu estava a avançar para a questão da greve geral. Muito rápido. Isso é uma posição super cómoda. Não é? Quando o mercado pode funcionar, é um mercado. Quando não pode funcionar, o Estado tem que estar lá para suportar o mercado. Isso não é assim que funciona. Como assim? O mercado funciona a toda a hora. Às vezes funciona mal. E se funciona mal, depende das situações. Se for um cataclismo, como foi a pandemia, é lógico que o Estado tem que intervir. Então o Estado serve para quê, afinal? Se o Estado não serve para nada, se não serve para proteger as pessoas, então olha, vamos voltar a ser tribos
e está tudo bem. Para que é preciso o Estado, então? Se o Estado não faz efetivamente nada e estamos sempre a cobrar-lhe dívidas, então é para quê? Desculpem lá, não sei, então para que é que serve? O mercado funciona. Olha, então digam-me já que eu estou a meter lá, estou a enterrar lá dinheiro todos os meses, que não é uma brincadeira. 714 euros, é? Todos os meses, para a Segurança Social. E fora o que eu não pago impostos. Que é uma balbúrdia. Uma balbúrdia. Em guerra ou em pandemia. Isto é um absurdo. Muito bem, vamos avançar para a economia, que eu tenho uma questão para colocar sobre a greve geral. Na vossa opinião, consideram que ainda é possível ou desejável cancelar a greve e essa decisão está fundamentalmente eu aqui estou com os trabalhadores nas mãos de quem? A minha posição provavelmente não vai ser a mesma que o João. Pode começar o João Coutinho Figueiredo, que tem menos tempo neste momento. Estão a perguntar a mim se numa mesa de negociações onde eu não estou, há possibilidade de chegar a acordo e vai depender de quem? Sim, tendo em conta as posições que nós conhecemos do governo e dos sindicatos, se acha que ainda é possível cancelar a greve e se vê de algum... tens que dar refresh, isso já vai dar. Espero que seja possível. As últimas notícias do dia de hoje são de que vai continuar a haver negociações, que foi pedida a abertura de parte a parte. Em qualquer negociação tem que haver cedências também de parte a parte. E, portanto, eu só posso dizer que... E tem uma opinião sobre o tema que está a ser discutido? Eu tenho sempre opiniões. Eu nunca me refugiu do seu ponto de vista, é mais favorável às empresas ou aos trabalhadores? Eu acho que é favorável a ambos. É ambos? Ambos. Portanto, defende as propostas que estão a ser discutidas. Isto tem que ser muito bem explicado. Qualquer legislação laboral bem feita tem que ter como objetivo aumentar o número de empregos e aumentar o salário dos empregos que existem. E acha que as propostas que estão em cima da mesa contribuem para isso? Acho, porque de uma forma geral, com exceção de umas que tanto quanto seja, já foram ou retiradas ou estão em renegociação, que tinham a ver com o trabalho noturno e a fim de semana de pessoas com filhos menores de 12 anos ou portadores de deficiência, ou as alterações ao regime de amamentação, que me pareciam, de facto, não só danosas dos interesses das pessoas, mas danosas da política pública de natalidade que também devíamos ter. Foda-se, haja alguém, pronto, olha, afinal não discordo do Coutrinho. Afinal tem um take sensato, como eu estava à espera. É que estas medidas da amamentação é um absurdo. Isto é absurdo. Eu nem sei quem é que enfiou lá isto. Alguém que não me bate bem na cabeça, genuinamente. Fiquei muito desiludido com o governo do PSD, não é que eu tivesse um governo em conta, mas fiquei muito desiludido quando vi essa cena. Isso é diabólico, essa cena. Então agora de repente estamos a regredir em direitos que são mais do que garantidos às mulheres. É um absurdo. Agora as mulheres perdem tempo de amamentação. Em que Estado de Direito é este? Isto é um país escalabroso. Estamos o quê? No mundo do Charlie Kirk? Onde é que estamos a viver? Dessas, no geral, o que este Código Laboral está a fazer é flexibilizar. É um abuso. Mas isso não vai acontecer, Batunas. Ninguém vai deixar isso acontecer. E preparar o mundo do trabalho para uma realidade que vai ser bastante diferente nos anos vindouros do que é hoje. Pronto, mas Randa, me imagina, são absurdas para ti porque tu és todo trabalhista e tens pouca visão empresarial. Estou a brincar contigo, mas é verdade. E quando uma legislação laboral favorece a criação de empresas e favorece o crescimento de empresas que já existem, está a fazer duas coisas. Está a criar empregos e está a favorecer que os salários subam, porque é sabido, é conhecido, que as empresas maiores pagam melhor que as empresas mais pequenas. Se fosse Presidente, deixaria passar esta legislação. Promulgaria esta legislação. Não, acho que é importante também pensar nas empresas, malta. Eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio. Não é só bater nas empresas e dar aos trabalhadores, e também não é só bater nos trabalhadores e dar às empresas. Tem que haver um equilíbrio. Há necessidade de flexibilizar. Até porque as empresas são os trabalhadores. A economia muda, há uma economia nova, digital, muito dinâmica. No entanto, tem que se ter cuidado para não atacar um núcleo muito especial e muito restrito dos direitos dos trabalhadores. Porquê? Porque a economia são as pessoas. E economia sem coesão é uma má economia. E nós não vamos progredir com uma economia sem coesão. Eu acho que o motor da economia deve ser o mais liberto possível, mas o Estado, as receitas que arrecada, é para garantir a coesão através da saúde, da educação, dos elevadores sociais, porque nós temos uma sociedade muito desigual. Nós, 20% da nossa sociedade está no limiar da pobreza. Mas olhando para este pacote, o senhor, se fosse Presidente, promulgaria ou votaria? Quais são as alterações que estão contra o núcleo que defende? Por exemplo, eu não vejo que a competitividade seja garantida porque, em vez de 2 anos de contratos a termo, o contrato passa a 3 anos. Não é isso que vai garantir. Muito possivelmente para... É um artifício para reduzir... Isso é um exemplo. Há lá mais. Muito possivelmente porque querem...
querem facilitar ainda mais essa ginástica empresarial random. Epá, imagina, o outsourcing, eu percebo que o que tu queres dizer que traga precariedade ao trabalhador. Ou traz precariedade no sentido em que não te dá estabilidade. Mas, mano, tu vives no século XXI. Tu já não vives num mundo em que as pessoas ficam presas às empresas para sempre, meu. Outsourcing faz parte de uma coisa básica de qualquer empresa hoje em dia. A maior parte das empresas não tem capacidade interna de trabalhar em determinadas áreas e vai buscar em outsourcing. E há empresas que vivem do outsourcing, man. Isso está tudo bem com isso. Man, depende. É fantástico o despedimento de equipas para outsourcing, aumentando a precariedade. Todos ganham menos. Pronto, é isso. Gestão e flexibilidade. Quer as empresas, quer para as pessoas. Sim, as pessoas não têm que... Man, é muito raro hoje em dia tu tens pessoas que trabalham na mesma empresa há de 20 ou 30 anos, bro. As pessoas hoje em dia têm flexibilidade, andam de um lado para o outro. E isso não é assim. Isso só teria mal se essas pessoas passassem mais tempo no desemprego do que empregadas. Percebes o que eu quero dizer? Eu acho que as pessoas têm que procurar outras oportunidades e ir-se mexendo. E eu acho que nunca vi, olha, digo já, nos últimos 20 anos nunca vi tanta oportunidade a ser criada, pelo menos para amigos meus que estão em áreas estratégicas, claro, mas que crescem imenso na carreira deles e passam a ganhar bem mais porque também saltam de empresa em empresa. Meu, isso é ótimo. Isso é ótimo. Antigamente ficar estagnado no mesmo trabalho, a receber misérias e a fazer a mesma merda, olha, é muito parecido com aquilo que se passa na minha área. Que as pessoas têm medo de sair dos trabalhos em questão. E trabalham nas mesmas rádios e nas mesmas televisões há não sei quantos anos, a receber uma miséria e têm medo de sair para outro sítio qualquer. Mas no geral, se o senhor fosse presidente e esta legislação lhe chegasse às mãos? Não, a legislação ainda não... Claro, e com toda a lógica, eu digo. digo. Forma do anteprojeto que conhecemos. Sim, no anteprojeto que conhecemos, acho que ainda há muitas coisas que devem ser... E não se safa melhor do que se tivesse empregado agora? Não tenho a certeza, porque não tenho mesmo... Olha, eu no fundo faço outsourcing. É isso que eu faço. Eu, na verdade, quando trabalho com marcas, faço outsourcing. Pá, e não me posso queixar, neste momento, claro. Olha-se para o projeto e consegue-se ter uma Muito noção. bem. Sim, mas não parece... Eu presto esse serviço. Que lá estão, eventualmente. Sou prestador de serviços. Como qualquer... Bem, hoje em dia é o mais normal isso. Se gera precariedade... Sabes o que é que me gera precariedade? É os impostos que eu pago. Por estar neste regime. Isso é que me gera precariedade. Porque, honestamente, se eu não pagasse os impostos que pago, tinha uma vida, mas muito acima da média. Muito acima. Muito acima. E não tenho genuinamente porque sou ancorado por impostos. É verdade, mas é verdade, todos nós. Mas em especial, o regime fiscal atual, hoje em dia, é mesmo... É um carrasco autêntico da malta que trabalha por recibos verdes. É um absurdo mesmo. Quanto a percentagem? Então, olha, só em todos os recibos que eu passo, 25% é logo retirado por retenção na fonte obrigatória. Logo. 25% sai logo. Portanto, eu não recebo 25% de todos os recibos que passo. E passo muitos. Ok? Pronto. Fora aquilo que eu tenho que devolver. Olha, agora vou ter que devolver 3.000 euros de IVA. 3.000 paus de IVA. Imaginem o que é. Isso é mais do que muita gente não tem na conta. Ok? Pronto. Eu também os recebo, não é? É normal. Mas e depois pago em barda à Segurança Social. Todos os meses pago mais neste momento pago mais à Segurança Social do que pago de renda, bro. É um absurdo. Vivo sozinho, ok? Para já, por enquanto, e pago mais à Segurança Social do que pago de renda. Eu estou a pagar a renda a alguém, de certeza. Não sei a quem, mas a alguém estou. Pá, é um abuso, meu. É um abuso. Pensando na despesa que eu tenho, é assustador. Assustador. Recebo parte disso no IRS, sim. Não recebo mal de IRS. Claro que não, mas também, porra. Também era melhor. Imagina. Não, é um abuso, man. É um abuso, malta. A sério. Tipo, é um abuso. Eu não me quero queixar porque eu sei que há pessoas numa condição pior que eu. Claro que há, como é lógico. Como é lógico que sim. E não quero parecer aqui aluado da realidade porque não sou. Tenho amigos meus que estão numa situação muito pior e que vivem em precariedade. Mas é pá, porra, malta. Isto é um abuso. É uma estupidez. Nuno, obrigado pelos 18 meses, meu. Thank you very much. E se dissesse assim, eu noto que não só o Estado investiu essa quantidade de dinheiro comigo e nas infraestruturas e na vida à minha volta do que eu tenho estado a investir nele, aí se calhar estaria ok em pagar estes impostos, não é? Percebem?
se eu visse que as estradas andam ok, que este país funciona, que temos uns bons serviços, não anda tudo atafolhado, que temos habitação como deve ser, acesso à habitação como deve ser, quando vou aos hospitais não vou ficar 7.000 horas à espera, as escolas não estão a cair de podre, as quadras da polícia não estão a cair aos bocados, os quartéis de bombeiros não estão a cair aos bocados. Aí eu dizia assim, sim senhor, olha, os meus impostos são bem investidos. Agora eu vejo o mundo todo a cair e eu a pagar impostos que nem um animal. Então como assim? Percebem? É isso que eu quero perceber. Estamos a falar do trabalho, a precarização do trabalho e a desigualdade do trabalho para as mulheres. Tens, não é o IRS, é o IVA. Tens de devolver o IVA agora. O IRS é só no final do ano fiscal. Estamos a falar, por exemplo, problemas que nós tivemos com os antigos combatentes. Por isso é que eu não posso julgar, e volto a dizer, não posso julgar quem abre a empresa o mais rapidamente possível, mesmo que a mim não me faça assim tanto sentido neste momento. Não posso julgar quem abre a empresa... e depois basicamente faça as áreas, ande sempre em cima da linha da área cinzenta que anda, que é a declarar o ordenado mínimo, a receber balúrdios e a declarar o máximo de despesas possíveis. É um modo de vida, pronto. Olha, ao menos têm gastos, gastam que nem os animais, sim, mas têm um nível de vida absurdo, tendo em conta aquilo que têm que fazer para conseguir otimizar. Não julgo, mas também não poupam nada, provavelmente. Mas depois também, é assim, é isso, é o que vocês estão dispostos a fazer. Pronto, depende. Agora tudo tem contrapartidas. De forma iníqua. Não pensem que não. Um conjunto muito elevado de pessoas. De violência doméstica. Há um conjunto de problemas que não aparecem nestes debates. Desculpem meu A violência doméstica é um tema que tem sido bastante tratado. Mas, por exemplo, só no último ano houve 30 mil denúncias sobre violência doméstica. Só este ano, mais de 25 mil casos de violência doméstica. Sim, mas olha, eu vou dizer uma coisa, Suca. Isso não é o cenário lindíssimo que toda a gente pinta, ok? Eu sei que há muita malta, principalmente criadores de conteúdo, a continuarem a mandar essas postas de abrir empresa, não sei que é muito melhor. Isso não é um cenário. Isso tudo tem contrapartidas, informem-se primeiro. Falem com contabilistas, ok? Às vezes até pode nem ser assim tão bom e tão benéfico quanto isso. O papel que o Presidente da República o papel que eu estou a fazer aqui é começar mas olha, é exatamente isso que eles fazem, Florindo. Porque nós não queremos uma sociedade iníqua e uma sociedade que se esquece dos mais fracos e dos mais desprotegidos. Muito bem. Eu fiz um bocadinho mais. Eu vou avançar para a questão da defesa nacional. À violência doméstica e de apoio às mulheres que delas eram vítimas. Tenho aqui duas perguntas sobre a defesa nacional. Hoje o chefe de Estado-Maior da Defesa francês disse que o país, a França, precisa de estar pronta para, e eu vou citar, aceitar a perda dos nossos filhos para enfrentar a Rússia. Se a NATO vier a exigir o envio de militares portugueses para o terreno numa eventual operação de manutenção de paz na Ucrânia, que posição é que o senhor, em que se for Presidente, tomaria? Já o respondi publicamente. Devemos respeitar os compromissos que temos com a NATO e, se for necessário, enviar tropas para cenários de guerra. Essa é a decisão que teremos de tomar para respeitar também, quando um dia precisarmos de apoio, que façam o mesmo em relação a nós. Aceitando a perda dos nossos filhos. Devo dizer, no entanto... Eu acho que isto também é tipo pintado, esta cena de enviar tropas para cenários de guerra, também é pintado como uma coisa, tipo, parece que vamos todos para a guerra de repente. Não é assim que vai funcionar, malta. Até porque acho que ninguém, nem principalmente militares, ninguém acredita nisso. Tipo, se forem enviados militares para a guerra, vão ser militares formados e pessoas que têm essa profissão. Também, verdade seja dita, é assim, não podem esperar ingressarem nas Forças Armadas e não irem para cenários de guerra. Quer dizer, é um bocado... estranho. Eu tenho amigos que fazem parte dos comandos e etc. e que já tiveram em missões e em cenários de guerra. Não foi na Europa, foi em África, mas estiveram lá. Portanto, não sei, meu. As forças portuguesas que já estão em teatros de guerra querem... Eu não sou a favor da militarização, digo já. Da NATO, mas pronto, mas isso não me parece que isso venha a ser solicitado a Portugal. Mais parece que será solicitado equipamento do que a presença de tropas. Mas onde é que vai a população? A população não vai para lá nenhum. Provavelmente mais para formação ou de policiamento do que propriamente forças militares. De qualquer maneira, isso faz parte dos nossos compromissos com a NATO. Se fazemos parte de uma organização, temos... Este é que é normalíssimo. Faz parte dos compromissos que tens com a NATO. É normal. Tu tens uma aliança, estás dentro de uma aliança. É normal que isso aconteça. Com acordos que nós assinamos. Enviar tropas para estes países. Não és tu, nem eu.
São tropas, são pessoas que estão formadas nisso. Também não podemos esperar que os militares que ingressam nessa vida também não tenham consciência da vida que levam e que podem ser chamados evidentemente por este tipo de coisas, mano. Epá, é assim, também... Em caso de necessidade, porque também nos garante a nossa defesa própria. No entanto, o papel que nós podemos desenvolver É pá, um pois, papel verdadeiramente isso é chocante, é precisamente a nossa posição. Claro, se não queres assumir, sais da Há NATO, outros claro. países que fazem esse trabalho. Onde é que nós podemos fazer? É no Atlântico. E o Atlântico não é assim tão inócuo e sem perigo. Pacífico. Sabemos que há navios russos que passam por aqui, Pacífico. E julgo que é essa a vocação que nós devemos ter. Uma vocação aeronaval do nosso espaço de influência, porque esse espaço de influência é importantíssimo também para a NATO. Mas em relação a isto, há um tema de futuro, que é sempre aquilo que eu gostava de que estes debates se focassem mais, que, até aproveito, aliás, o GoVML... A indústria da defesa, por exemplo. A exceção de Portugal naquilo que vão ser os esforços de investimento em defesa. Mas mais importante que isso, a NATO tem um conjunto de países europeus que não fazem parte da União Europeia. A União Europeia tem um conjunto de membros que não fazem parte da NATO. Sim. No entanto, ninguém concebe a defesa da Europa sem o Reino Unido e a Noruega, por exemplo. Pois, qual é a estrutura política que vai tomar decisões para que uma estrutura como o Pilar Europeu da NATO depois consiga operacionalizar? Já ouvi o João dizer isto várias vezes e ele tem razão. E mais, não era boa altura, já que nos comprometemos a aumentar o investimento em defesa, os europeus aumentaram o investimento em defesa, para mudar estatutariamente a obrigação de que o comandante supremo das forças europeias da NATO na Europa deixe de ser um americano e passe a ser um europeu? Não era uma boa altura? Acho que era o mínimo para justificar esta alteração brutal da aposta dos europeus nesta matéria. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Governo. João, eu tenho alguma reserva sobre isso, só por isto. No dia em que os americanos saírem da Europa, nós vamos ter um problema de segurança. Estou a falar do comando das forças europeias. Mas é que isso tem um significado. Nós vamos ter um problema de segurança, não só da fronteira europeia, mas dentro da própria Europa. Está-me a dizer que a alteração do Supreme Allied Powers Command Europe representaria uma retirada dos Estados Unidos? Mas neste momento temos o problema oposto. Os Estados Unidos não têm os mesmos interesses estratégicos da Europa e, crescentemente, isso é óbvio, estão-se a virar para o Sudeste Asiático e temos um general americano a comandar o Pilar Europeu da NATO. As forças que os Estados Unidos têm na Europa ainda são muito, muito significativas. Ótimo. Isso seria olha, eu estou-lhe a dizer, com a experiência que tenho, e imagino que seja muito superior a minha nesse aspecto, mas a pergunta que eu faço faz sentido. Não parece que seja uma boa ideia. Governo, deixe-me só, porque há pouco o general é americano e o vice-comandante é europeu, porque não inverter as situações. Não parece que seja uma boa ideia, mas eu queria só voltar um pouco atrás, porque eu há pouco, talvez por problema meu, não percebi bem a sua resposta. Quando eu perguntei se é a possibilidade de haver militares portugueses no terreno, o senhor respondeu que a nossa vocação é o Atlântico, mas isto significa que se vier a ser pedido, esse esforço vier a ser pedido, qual seria a sua resposta? Mas a verdadeira inteligência do nosso posicionamento... Era mandar os barcos que estão muito bem. É que o Atlântico também é estacionados. E, portanto, nós temos que dizer para lá para ir, porque temos o Atlântico. Nós temos que Fábio, mas tinhas dúvidas que ele ia fazer isso? Vamos empenhar. Os países têm alguma independência, alguma capacidade e liberdade de negociação. Se prescindirmos disso, vamos fazer o que os outros querem, mas isso não parece uma boa política para Falta-nos 1 minuto, 30 segundos para cada um, e a última pergunta será para o Almirante Gouveia e Melo. Há uma frase célebre que na guerra a verdade é a primeira vítima, e eu acrescentaria que o mesmo acontece por vezes nas campanhas eleitorais. Qual é a maior mentira que já ouviram sobre os senhores nesta campanha? Vimos aqui que eu não era independente, por exemplo. Pimba. E o Gouveia vai dizer que pertence à maçonaria. Eu devo-lhe dizer, se tenho nestes últimos segundos, o que eu quero que aqui fique claro, e já aproveito de estar na presença do Gouveia, é dizer para os portugueses que nos estão a ouvir que eu sou a verdadeira vacina contra o pessimismo e o medo do futuro. Isto já parece aquele minuto final que não existe neste programa. Não existe, mas eu quero aproveitar porque tinha que dizer isto. Eu sou realmente aquele dentre os candidatos que mostra que tem mais otimismo, mais confiança nos portugueses e não tenho medo do futuro, porque sei que se conseguirmos usar as nossas qualidades, como tantas vezes demos provas, vamos conseguir ultrapassar estas provas. Há estes problemas que não serão fáceis, mas nós saberemos. Gouveia, a última intervenção para si, qual foi a maior mentira que si já ouviu nesta campanha? Que um ex-militar como eu era um perigo para a democracia. Já agora, deixe-me dizer... Para terminar, que o nosso tempo chegou ao fim. Nunca dito, estou 100% de acordo com isso. Para lhe dizer só uma coisa. O senhor tem otimismo, tem energia, também não me falta otimismo nem energia
Já tenho mais dúvidas disso. Eu estou aqui para garantir a segurança, a estabilidade e promover o desenvolvimento do país. Gouveia Mel e João Coutinho Figueiredo, muito obrigado pela vossa participação Foi um debate, neste debate. O próximo debate aqui na RTP será na próxima segunda-feira. O João Coutinho de Figueiredo vai voltar a esta mesa para o frente a frente com Jorge Pinto. Ainda tem uns dias para ir até casa. Isto foi um excelente debate. Jorge Pinto, que é o candidato apoiado por Maritos. Já a seguir, não perca a análise a este debate com a Ana Lourenço. Para nós conseguimos perceber a visão dos dois, pareceu-me um excelente debate.